Fala pessoal, eu sou o André Fialho, analista de renda fixa aqui da Genial Investimentos, e esse é mais um Tudo sobre Renda Fixa. A gente vai trazer para vocês os principais acontecimentos da semana do mercado de renda fixa e o que está por vir para a semana aí para vocês acompanharem e não perderem nenhuma oportunidade, que inclusive terá no final desse vídeo. Compartilhando aqui minha tela, qual foi os principais vetores dos movimentos da curva de juros brasileira nessa semana? Bom, os juros de vencimento longo, né, aqueles que a gente considera acima dos 5 anos, eles fecharam com relação à semana anterior. E por que esse movimento ocorreu? Primeiro, ainda em decorrência do arcabouço fiscal que foi divulgado na semana anterior, o mercado ainda repercute a divulgação ali por parte do Haddad, apesar de ainda ter muitas coisas a serem discutidas, o mercado, só por ter alguma previsibilidade para onde vai o endividamento público, gerou um ruído bem positivo para os ativos brasileiros, principalmente para os juros, tá? Outro fator que foi importante e fez preço foi o presidente do Banco Central do Brasil, né, o Roberto Campos Neto, em um evento do mercado financeiro, também elogiando o arcabouço fiscal. Isso o mercado interpretou de uma maneira bastante positiva. Um outro fator que também foi positivo para esse movimento na queda dos juros longos foi o movimento que aconteceu nas Treasuries, né? Que as Treasuries são os títulos de renda fixa norte-americanos. Então, as taxas desses títulos de renda fixa, principalmente a taxa de 10 anos, ela caiu com relação à semana anterior, em decorrência de um número é o PMI, né? Que é um número, um indicador econômico que dá uma medida de atividade ali do setor de serviços, veio muito abaixo do esperado pelo mercado, e assim o mercado já começa a projetar que uma recessão nos Estados Unidos está mais próxima de ocorrer, né? Então, se a gente for pegar ali o que tem de projetado nas curvas, nas próximas reuniões do Fed, né, que é o Banco Central norte-americano, eles já começam a projetar uma queda na taxa de juros ainda esse ano, né? O que alguns meses atrás estava bastante fora do radar da maioria dos membros do mercado financeiro. Só para exemplificar aqui o que eu disse, né? A curva azul clara e a curva azul clara é a curva da semana anterior e a curva azul escura é a curva atual. As curvas de NTNBs, né, que são os títulos indexados ao IPCA, eles basicamente ficaram de lado com relação à semana anterior, não houve muito movimento aqui na parte das NTNBs, mas olhando as curvas dos DIs futuros, como eu disse anteriormente, né, pegando aqui a semana anterior, que é a curva azul clara, e a curva atual, que é a curva azul escura, a gente viu um movimento de queda nas taxas de juros nesses vencimentos que a gente considera os mais longos aqui, tá? Então, a partir do janeiro 27 até o janeiro 35, a gente pôde observar uma queda aqui, se a gente for pegar em pontos percentuais, dá em média entre 10 a 12 pontos percentuais, o que é um movimento bastante relevante para os juros brasileiros. E o movimento da inflação, né, que a gente chama de inflação implícita, que a gente consegue expurgar através das curvas de NTNB e dos DIs futuros, a gente viu um movimento aqui nas curvas longas, né, assim como ocorreu na curva de DI, a curva de inflação implícita aqui um pouco mais longa, né, por exemplo, a inflação para agosto de 2028, agosto de 2030, ela teve uma queda com relação à semana anterior. O que vem em decorrência também da questão do arcabouço fiscal, que o mercado ainda interpretou como uma sinalização positiva do governo com relação aos gastos públicos. Passando aqui para as Treasuries, se a gente pegar aqui, né, as Treasuries, como eu disse, são os títulos de renda fixa norte-americanos. Aqui a curva azul escura é a taxa de 2 anos, a curva azul clara é a taxa de 5 anos e a curva cinza clarinha é a taxa de 10 anos. E a taxa de 10 anos atingiu a mínima do ano e ela está em patamares aqui próximo do que foi em setembro de 2022, onde ela está rodando por volta de 3,4%. Que foi um fechamento bastante relevante com relação ao que a gente tinha no começo do mês, depois antes daquele evento de quebra de bancos, enfim. A projeção era que o Fed iria subir juros ali até próximo dos 5,75%, 6%, mas esse cenário parece que ficou um pouco mais distante devido à sinalização de uma possível recessão que está por vir. Agora a gente vai falar sobre o Boletim Focus do Banco Central,
que é aquele comunicado que o Banco Central solta toda segunda-feira, que é um compilado das informações dos economistas para diversas variáveis econômicas brasileiras, né? Se a gente observar o movimento para a inflação, ambas as inflações de 2023 e 2024, elas elevaram com relação à semana anterior, tá? A inflação para 2023, o mercado projetava em 5,95 e nessa semana ele projetou uma alta para 5,98. É uma alta pouco expressiva, mas é um ajuste mais uma vez, mais uma semana, que o nível de preço é ajustado para cima. Então isso é uma sinalização, pode ser considerada ruim, né? Porque o Banco Central ainda vê a inflação como um grande desafio. Então, isso pode fazer com que o Banco Central adie os cortes da taxa Selic, tá? Mas, assim, eu acho que é mais importante do que olhar só o Boletim Focus, é olhar as inflações implícitas, como eu mostrei anteriormente, e elas ainda rodam em patamares muito acima da meta do Banco Central, que é para 2024, 2025, 2026, seria de 3%, tá? Então a gente olha a implícita está muito alta, e o IPCA, né, com esses novos ajustes aí do Boletim Focus, também reajustando para cima, não é uma sinalização muito boa com relação à política monetária. Olhando os dados de atividade, o PIB de 2023 teve um ajuste também marginal, ali ele saiu de 0,87 para 0,91 para esse ano, e queda para 2024 e 2025. O que é uma sinalização que o cenário macroeconômico, né, com a recessão nos Estados Unidos, um cenário mais desafiador para a Europa, isso pode gerar um impacto na atividade econômica brasileira. O câmbio ficou basicamente estável, tá? Ele não teve muita alteração com relação à semana anterior, apenas poucas quedas ali para o ano de 2024 e 2026. Já a Selic se manteve estável com relação à semana anterior, ambas mantendo o patamar de 12,75 para o final do ano, 10% para 2024 e no longo prazo uma Selic de 8,75. O top pick da semana, a gente continuou com a escolha da semana anterior, que é a debênture de Copel. A gente acha uma oportunidade realmente que faz muito sentido para o investidor ter na sua carteira, então por isso a gente trouxe aqui novamente. Como eu disse, a Copel é uma empresa que ela faz todos os ramos do setor de energia, tanto a parte de geração, distribuição, transmissão. Essa debênture em específico é do setor de distribuição. É uma debênture que é isento de imposto de renda, ela paga uma taxa de IPCA mais 6,72, o que a gente vê com um prêmio bastante relevante ali com relação à NTNB de mesmo vencimento dela, então a gente acha que é um prêmio bastante confortável de se correr, além de ser um setor extremamente resiliente, estável, e nesse momento mais que tem muita nebulosidade no caminho, eu acho que é muito seguro de você ter papéis no setor de utilities, que a gente chama, né, que é geração de energia, saneamento, enfim. Então, a nossa top pick continua sendo a Copel, então acho que vale a pena vocês darem uma olhada. E o que esperar para a semana, né? A semana tem um dado bastante importante, que a gente falei muito aqui, inclusive, sobre o IPCA, então a gente vai ter a divulgação do IPCA do mês de março. A mediana do mercado é que o IPCA vai vir com uma alta de 0,78, e no mês anterior a alta foi de 0,84. Então é um número bastante importante que vale a pena a gente acompanhar com bastante cuidado. Nos dias 12 e 13 vão sair as pesquisas mensais do setor de comércio e serviços. E é um número bastante importante para você acompanhar como que está basicamente o nível de atividade econômica, né? O setor de serviços tem um patamar, uma porcentagem muito grande do PIB brasileiro, então é um número bastante importante para a gente acompanhar se vai vir de uma maneira positiva ou vai vir em linha com o mercado. E nos Estados Unidos também tem um dado de inflação bastante relevante, que é o CPI, que é o equivalente ao nosso IPCA, e o mercado olha com muito cuidado esse número também, justamente para tentar prever os próximos movimentos do Banco Central Americano, o Fed. Esse foi o Tudo sobre Renda Fixa. Se você gostou, você deixa seu like, deixa seu comentário, que eu prometo que eu vou responder para vocês. E semana que vem a gente vem com conteúdo novo. E acesse o relatório, que o link vai estar aqui embaixo nos comentários. Um abraço!